Graça e a paz, queridos, que é o Pastor Tony. Que privilégio ter vocês aqui conosco no nosso canal da igreja Madureira Church. Antes de você assistir o vídeo, eu quero pedir para você ir lá, se inscrever no nosso canal, apertar o sininho, ativar o sininho, para você ficar ligado de tudo que acontece na nossa igreja. Eu tenho certeza que você vai ser edificado através da palavra, através dos louvores, e que Deus possa te visitar aonde você estiver, tá bom? Deus te abençoe. Deixa aí o seu like, sua curtida, se inscreva no canal, no nome de Jesus. Que o Senhor Jesus possa falar com você, te prepara, Ele vai te pegar aí na sua casa, você vai ser impactado e a sua vida não vai ser mais a mesma depois desse vídeo. Deus te abençoe, um forte abraço do Pastor Tony. Por estar incumbido dessa missão. Quero louvar a Deus pela vida de cada um, pela vida dos meus amigos, grandes amigos aqui presentes. Fico muito feliz de podermos recebê-los e de podermos compartilhar dessa fé que essa fé que rege nossa vida, essa fé que tem transformado as nossas vidas e tem nos ajudado a seguir, tentando ajudar o próximo, tentando ajudar as pessoas, levando essas grandes e boas notícias, essas boas novas de salvação. Assim como a igreja está mesmo, quem tiver sua Bíblia, abra comigo em Deuteronômio, capítulo de número 5, a partir do versículo 22, um texto que Deus chamou a minha atenção para este texto ainda no começo dessa semana, e o pastor tinha já me avisado que eu estaria ministrando no domingo. Então desde o começo da semana comecei a crer que era a palavra que Deus queria falar conosco, a palavra que Deus tinha para falar com a igreja na oportunidade da noite de hoje. Então eu quero ir dentro daquilo que Deus colocou no meu coração. Deuteronômio capítulo 5, a partir do versículo 22, diz assim: Estas palavras falou o Senhor a toda a vossa congregação no monte, no meio do fogo, da nuvem e da escuridade, com grande voz, e nada acrescentou. Tendo-as escrito em 2 tábuas de pedra, deu elas a mim. Sucedeu que, ouvindo a voz do meio da escuridão, enquanto ardia um monte em fogo, vos chegastes a mim, todos os cabeças das vossas tribos e vossos anciãos, e disseste: Eis aqui o Senhor, eis aqui nosso Deus, nos fez ver a sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz do meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem, e este permanece vivo. Agora, pois, por que morreríamos? Pois este grande fogo nos consumiria. Se ainda mais ouvíssemos a voz do Senhor, nosso Deus, morreríamos. Porque quem há de toda a carne que tenha ouvido a voz do Deus vivo falar do meio do fogo, como nós ouvimos e permanecido vivo? Chega-te e ouve tu o que disser o Senhor nosso Deus, e tu nos dirá tudo o que te disser o Senhor nosso Deus, e ouviremos e cumpriremos. Alguém pode dizer amém? Glória a Deus.
esse texto, irmãos, para a gente se situar, para a gente saber aqui com quem está sendo falado, com quem que Moisés está falando, com quem que Deus está se comunicando. É interessante a gente tentar entender o contexto que se passa neste momento aqui, que esse registro histórico está sendo escrito. Isso daqui é no meio do deserto. Isso daqui é o povo de Israel, que saiu lá do Egito. Isso daqui é o povo que era escravo lá no Egito, que era açoitado pelo faraó, que era escravizado pelo faraó, que Deus levanta Moisés para ir libertar o povo. E só para resumo, Moisés vai juntamente com seu irmão Arão, pede para que o faraó o libertasse aquele grande povo que estava vivendo na terra de Gósen, na periferia do Egito, um povo que trabalhava como escravo para o faraó nessa época. Mas era o povo de Deus, eram os descendentes de Abraão. Mas faraó endureceu o coração, disse que não libertaria o povo, porque aquele povo era a mão de obra do faraó para enriquecer cada vez mais. E você sabe a história, até filmes de Hollywood registram esse momento histórico que ocorreu, aonde Deus envia 10 pragas, aonde ele humilhava os deuses egípcios do faraó em cada praga. E então o faraó vê a grandeza desse Deus que cuidava daquele povo, que além de ser um povo pobre, um povo simples, um povo humilde, tinha um Deus poderoso, um Deus vivo, um Deus verdadeiro que cuidava daquele povo. E agora faraó liberta aquele povo sai do Egito e vai rumo à terra que Deus prometeu, a terra de Canaã. E eles dão de frente com o Mar Vermelho, e faraó se endurece o coração de novo, com raiva, com fúria, chama todos os soldados e cavaleiros e começam a perseguir a multidão que estava andando conforme a palavra de Deus havia dito para eles caminharem rumo a Canaã. E você sabe que a história diz que Deus faz outro grande milagre. Deus abre o Mar Vermelho, e aquele povo de Deus, aquela grande multidão, milhões de pessoas e mais um povo que saiu com eles. A Bíblia diz que juntamente com o povo hebreu saiu uma mistura de gente, pessoas que eram escravos de outras nações, que estavam ali a serviço de faraó e que entraram no meio deste povo para ser liberto. Então estão junto com o povo de Israel, o povo chamado hebreu, que agora está atravessando o mar, estão vendo o mar se abrir, eles estão passando a seco. E depois que eles estão chegando no final, a Bíblia diz que o mar começa a se fechar, e faraó e seus cavaleiros, seu grande exército que vinha para atacá-los, o mar começa a se fechar e engolir aqueles homens. E a Bíblia diz que aqueles soldados e faraó todos foram mortos naquela ocasião. A Bíblia diz que o povo de Israel agora, depois de viver os milagres do Egito, os milagres das 10 pragas, o ver a grandeza de Deus, de ver quão Deus é poderoso, eles começam agora a entender um pouco de Deus, não só pelo que os seus pais falavam com eles, não sabiam, porque eles sabiam um pouco de Deus quando eles ouviam falar o que seus antepassados, seus pais, seus patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, as experiências que eles tiveram com Deus, e depois foi passando de pai para filho durante os 400 anos que essas gerações passaram no Egito. Mas agora eles estão conhecendo Deus, agora eles estão vendo Deus de perto. Depois de serem humilhados no Egito, depois de serem humilhados por faraó, depois de serem humilhados por todo o povo egípcio que os açoitava e que dava migalhas para eles se alimentarem, e mesmo assim continuavam crendo naquele Deus de seus pais,
Agora eles estão vendo a mão poderosa deste Deus. Agora eles estão contemplando o poder de Deus e o cuidado desse Deus tão poderoso que cuida de cada um de seus filhos. E no meio dessa aproximação de Deus, na onde Deus está se revelando, está mostrando a sua glória, mostrando que os deuses lá do faraó, os deuses que eles conheceram no Egito, não se comparam a este único Deus poderoso e verdadeiro, esse Deus vivo. Deus está se revelando. E a Bíblia diz nas Escrituras, principalmente dos textos poéticos, que Deus é como um noivo e seu povo é como uma noiva. E quando o noivo tenta conquistar a sua noiva, ou está conquistando a sua noiva, ele vai mostrando os seus atributos, ele vai mostrando aquilo que ele faz de bom, aquilo que ele pode fazer. Ele faz promessas, ele cria, ele vai fazendo coisas para que esse amor comece a florescer no coração daquela pessoa amada dele. E assim é Deus para com este povo. Assim Deus mostrando a sua grandeza, mostrando a sua glória, porque Ele diz que endureceria o coração de Faraó para mostrar a sua grandeza. Esse Deus está se revelando para este povo que só ouvia falar de Deus. Este povo que só tinha ouvido falar de Deus, agora está experimentando esse poder e esse amor. E a Bíblia diz que eles peregrinaram no deserto por 40 anos, até chegar à terra de Canaã. E no meio desses 40 anos, Deus vai se revelando. Não falta alimento para eles no deserto. Não falta água para eles no deserto. Não, tinha até a nuvem que cuidava deles no deserto, que tampava o sol, e era a nuvem da glória de Deus. E à noite, a coluna de fogo que iluminava, que aquecia, que dava direção, era aquela que cuidava deles, e era a coluna de fogo da presença de Deus. E era muito bom isso para com o povo. E Moisés ia, falava com Deus, e vinha e falava com o povo. E o povo estava muito contente, estava feliz, apesar dos momentos de murmuração, quando eles achavam que Deus não ia agir, que ia faltar água, ou que ia faltar pão, e de repente Deus fazia verter água de uma rocha. Mais uma vez, aquele amor por Deus era renovado, e eles viam que Deus continuaria cuidando deles. Quando eles amanheciam o dia e iam colher o maná que caía do céu, e aquilo continuamente acontecia, eles viram e tinham a certeza que Deus ia continuar cuidando deles, e isso era muito bom. E era muito bom porque quando precisava ouvir o que Deus tinha para falar, tinha alguém por eles, que era Moisés. A Bíblia diz que Moisés subiu o monte, às vezes ficava 40 dias lá no monte Sinai, e Deus falava com ele, dava direção, e ele voltava e passava para o povo. Mas Deus queria mais. Saiba que Deus tem mais. Saiba que Deus é mais do que o cuidado que Ele tem por você. Saiba que Deus é mais do que as bênçãos que Ele já tem te dado. Saiba que um relacionamento com Deus vai além dos livramentos que Ele já nos deu, de toda a proteção que o Senhor tem nos dado, tem nos guardado e nos livrado. E Deus quer mais, e Deus nesse caso queria mais. E Ele fala para o povo, fala para Moisés: Moisés, fala para o povo se preparar. Fala para o povo que eu vou descer no monte, eu vou me manifestar no Sinai, e eu não quero falar só com você, eu quero falar com todos eles, porque eu sou mais do que milagres, porque eu sou mais do que uma bênção, eu sou mais do que a libertação deles do Egito, eu sou mais do que um mar se abrir, eu sou um Deus de relacionamento. Eu quero ter um relacionamento com eles. Não
Não precisa, Moisés, de um mediador. Não precisa você no meio. Eu quero falar com eles como eu falo com você. Mas a Bíblia diz que Deus desceu e o monte fumegava, o monte estremecia. Eu não sei se você já tremeu com a presença de Deus, mas tem vezes que as minhas pernas tremem de uma maneira que eu pareço que vou passar mal. Tem vezes que se a gente não se cuidar, principalmente lá no início, aonde a gente misturava ainda mais a emoção com o espiritual, a gente fazia loucura. O pastor está rindo, porque o pastor saía pulando, rodando. Era bem mais doido que eu. Mas é verdade. Porque a gente mistura. Porque é algo sobrenatural que a gente nunca experimentou. E o monte lá tremia. E descia raio, descia relâmpago. E tinha fogo. A Bíblia diz que o povo reconheceu Deus naquele lugar. A Bíblia diz que o povo se chegou, os cabeças de cada tribo e os anciãos, aqueles que eram abaixo de Moisés, que ajudavam a cuidar do povo, porque eram milhões de pessoas. Então, os representantes do povo se aproximaram de Moisés, falaram: Moisés, este é o nosso Deus, este é o nosso Senhor. Sabe? Porque tem na nossa vida, na minha vida, na sua vida, para todos esses filhos de Deus, religioso ou não, todos os filhos de Deus têm um momento, um dia na sua história que ele vai confessar o seu Deus. A Bíblia diz que com o coração se crê, e com os lábios, com a boca, com a língua, confessa este Deus. Então, se não chegou para todos, vai chegar um dia. Vamos confessar diante de testemunhas: este é o meu Deus, este é o meu Senhor. O meu coração creu, meu coração queimou, ardeu, e eu senti que era o Senhor falando comigo. E esse povo de Israel se aproximam de Moisés para reconhecer o seu Deus e falam: este é o Senhor nosso Deus, nós o conhecemos, é o Deus poderoso que nos livrou das garras da escravidão do Egito. Esse Deus eu conheço. Jesus diz em João capítulo 10, ele diz que ele é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, e as ovelhas ouvem a sua voz e o conhecem. Nós conhecemos o nosso Deus. A gente conhece o Deus que fez grandes coisas por nós. A gente reconhece, isso é muito importante. Quando a gente vê alguém, um amigo, alguém conquistando algo e falando: foi o Senhor que me deu, foi o Senhor que me abençoou, foi o Senhor que fez isso por mim. É muito importante reconhecer a grandeza de Deus, reconhecer o cuidado dele por nós, reconhecer que ele é Deus na nossa vida e não há outro. E a galera está lá: este é o Senhor, este é o nosso Deus. E detalhes estão dentro ali que a gente pode citar mais um pouquinho aqui. Eles reconhecem este Deus no monte, e esse monte está tendo um monte de coisa sobrenatural lá. Primeiro tem escuridão, tem trevas. Agora eles estão lá esperando falar com Deus, e o que eles estão tendo é escuridão. O que eles estão vendo é escuridão, não tem luz ali. E tem momentos da nossa vida que é justamente assim. A gente quer se aproximar de Deus lá no nosso íntimo, sem mesmo que as pessoas mais próximas nossas fiquem sabendo. A gente tem um devocional com Deus, algo que a gente fala somente para Ele. E a gente fala querendo conhecer algo mais, querendo se aproximar mais. Mas tem momentos que, ao invés de, a partir dessa nossa oração, de querer conhecer mais dele, ao invés de vir luz, vem escuridão.
E daí traz uma contradição, traz um dilema na nossa mente, que fala, cara, eu estava pedindo para me aproximar, eu estava pedindo para me chegar mais a Deus, eu queria ser mais fiel, eu queria buscá-lo mais, e agora, ao invés de eu ter uma fase de luz, eu estou tendo uma fase de escuridão. Lembra dos discípulos? Jesus falou, segue-me. Deixaram tudo, passaram a segui-lo. Aí Jesus multiplica pão, multiplica peixe, e está lá todo mundo feliz e tal, e Jesus fala assim, entra no barco, todo mundo. Os discípulos, não a multidão. Aí os discípulos obedecem, entram no barco e vão, porque Jesus mandou, Jesus deu a direção. É o mestre, ele nos chamou, ele está se apresentando para nós, estamos conhecendo ele, estamos nos relacionando com ele, vamos obedecer, a ver o que ele tem para nós. E eles entram no barco e vão, e chega a noite e Jesus não está com eles, e chega a escuridão. E com a escuridão vem um mar revolto, vem uma tempestade, vem uma grande chuva, um grande vento, um forte vento, o mar fica agitado de uma forma tão grande que aqueles discípulos, que na sua maioria eram pescadores, ficam atormentados, ficam com muito medo. Ou seja, na tempestade fora do comum. E no meio da escuridão, onde não viam nenhuma luz, só sentiam medo. Talvez venha um dilema na mente deles. Por que eu estou obedecendo Jesus? Eu entrei no barco que Ele mandou. Eu estou com as pessoas que Ele chamou para que eu andasse. E por que eu estou nesse barco e está tendo uma tempestade, está tendo um forte vento, o barco está quase afundando, e eu não vejo luz, eu não vejo solução, eu não vejo uma direção, eu estou sem saber o que fazer nessa hora. E é um conflito na alma que talvez venha de tempos em tempos. E quando a gente passa, a gente fala, na próxima, no próximo tempo desse, eu vou estar de boa, eu vou estar tranquilo, porque eu tenho essa experiência. Eu já tive essa experiência, então eu não vou me abalar, eu não vou ter medo. Na hora que vier o vento, eu vou glorificar a Deus, eu vou adorar, porque eu confio nele, Ele já me guardou, Ele já me livrou, Ele já me deu vitória. E eu já tive experiências com Ele, eu tenho esse conhecimento dEle, eu me relaciono com Ele. E então eu vou passar tranquilo por este vento. Mas aí vem o vento, vem a escuridão, vem o mar. E é semelhante a da outra vez, e mais, o nosso estado de espírito está numa outra fase. A nossa alma, ela está numa outra fase. E daí parece que a gente que achava que ia tirar de letra, que ia passar de boa esse vento, você começa a se assustar de novo. Mas isso tudo é o relacionamento. Isso tudo é Deus revelando coisas diferentes, experiências novas, para nosso amor por Ele não cair numa rotina. Sabia que espiritualidade cai na rotina? Assim como outros relacionamentos? Sabia que a minha vida de buscar a Deus, de querer Deus, ela cai numa rotina? Se eu deixar, ela cai numa rotina, porque ela é como uns outros relacionamentos. E a gente quer do nosso jeito, e está tudo certo, e está tudo bom, e até ali eu não vou mais, eu vou somente até aqui. E Deus falando para o profeta Ezequiel, que tem águas que dão no tornozelo, mas vem mais profundo, que vai ter águas que você vai poder mergulhar e vai poder nadar de braçada. Tem níveis superiores que só são atingidos na experiência do relacionamento. E esse relacionamento, Deus não queria que só Moisés tivesse para passar para o povo. Deus queria com cada um. Esse relacionamento não dá para eu passar por você, o pastor passar por você e depois te dar uma palavra e está tudo certo. Não precisa de mediador. A Bíblia diz
que o único mediador é Jesus Cristo, o Filho de Deus, assentado à destra do Pai, e intercede por mim e por você. O problema é que nós queremos mediadores. Aí os discípulos estão na escuridão de novo, e no meio da escuridão há um grito, há um brado: não temais, não temam. E os discípulos ficam ainda com medo, pensando que é um fantasma, porque está o quê? Está no escuro. Ainda que conhecem a Deus, ainda que conhecemos a Deus, ainda estamos nesse processo de conhecer e prossegui-lo em conhecê-lo. Ainda não conhecemos por completo, Ele vai se revelando. E às vezes na escuridão não conseguimos contemplar Deus na nossa escuridão. Às vezes não vamos ver Deus na nossa aprovação. Às vezes não vamos ver Deus na nossa dificuldade. Lembrando que os discípulos estavam obedecendo, estavam indo no caminho, e agora, cadê Deus? Mas há um brado: não temam. Na sua escuridão, na sua fase difícil, na sua fase de provação, na sua fase de adversidade, da onde as pessoas pensam que está tudo bem, mas lá dentro há uma guerra, há uma tempestade, como aqueles discípulos enfrentavam, há uma tempestade dentro da mente e dentro da alma. Há uma palavra de Deus para a sua vida: não temas, sou o Senhor, é Jesus, não tenham medo. E Pedro falou: se é o Senhor, permita eu andar sobre as águas. Jesus diz: vem, anda sobre as águas. E no meio de tudo isso vai ter gente que vai além, e vai ter coragem de dar passos de fé, e vão andar no sobrenatural mais uma vez. Aleluia, glórias a Deus. Glória ao Senhor Jesus por sua palavra. No meio da escuridão, eles agora estão tendo uma experiência lá no monte, voltando à nossa palavra, lá no monte, que fez uma escuridão, e mesmo assim Deus estava na escuridão. A Bíblia diz que aqueles homens, depois de reconhecerem: este é o nosso Senhor, este é o nosso Deus, eles reconhecem que Ele fala na escuridão, e agora eles reconhecem que Ele fala através do fogo. Você viu o que a gente leu? Parece que o texto está meio confuso, né? Porque o monte está tremendo, há um monte de barulho, há escuridão e há fogo. Talvez aquela experiência não tenha sido só um momento, porque não tinha como ter escuridão e ter fogo. Porque a nossa vida com Deus, ela não pode ser um momento. Ela não pode parar aqui no culto. Senão eu caio na rotina de ser um religioso. E daí não serve. Aí não adianta nada eu passar minha vida inteira vindo em todos os cultos, se eu não tiver um relacionamento direto com Ele. A Bíblia diz que Ele fala através do fogo. Lembra que Jesus, depois de ressuscitar, tem discípulos saindo de Jerusalém para Emaús. Aí tem um peregrino, tem alguém que talvez está com a capa, está com algo sobre a cabeça, que está andando com os discípulos, e aquele peregrino é o próprio Jesus, depois de ter ressuscitado, e está andando com eles, e falando acerca das profecias, acerca daquilo que de fato tinha que acontecer em Jerusalém, com aquele que foi morto. E os discípulos estão falando com Jesus, e não estão sabendo que é Jesus andando com eles no caminho. Eles estão andando um dia inteiro com Jesus, e não estão conseguindo enxergar que é Jesus com eles no meio do caminho. E sabe que no meio do nosso relacionamento, a gente pode passar anos pensando que estamos sozinhos, pensando que estamos só nós e talvez os mais íntimos em nossa família, ou talvez literalmente sozinhos. Passar anos pensando: eu passei todo esse caminho sozinho. Mas no caminho para Emaús, saindo de Jerusalém, eles não sabiam, mas Jesus estava andando com eles.
Quer saber por que você chegou até aqui? Quer saber por que um monte de coisa aconteceu ou deixou de acontecer comigo e com você? Foi porque Jesus andou comigo até aqui. Foi porque Jesus andou com você até aqui. Foi porque Jesus cuidou da sua vida até aqui. Mesmo que a gente não veja, faz parte da experiência do relacionamento. Tem momentos que a gente vai achar que está sozinho, mas Ele vai estar lá andando com a gente. E a Bíblia diz que quando eles pararam numa casa para fazer uma refeição, o mestre, que ainda não havia se revelado, pegou o pão e partiu. E então a Bíblia diz que eles reconheceram que era Jesus. E a Bíblia diz que Jesus desapareceu do meio deles. E eles falaram: olha só, quem falava conosco vindo desde o começo do caminho era o próprio Jesus. Por acaso, enquanto Ele nos falava das Escrituras, não ardia o nosso coração? Aleluia. Por acaso, não ardia o nosso coração enquanto Ele falava conosco? Ei, fica ligado. Você está pensando que o que acontece num culto onde a gente se dedica a um louvor a Deus, onde a gente canta louvores a Deus, aonde o nosso culto é um tanto simples, porque a gente não vai idolatrar você, a gente não vai falar que você é o centro, que você vai receber uma bênção, que você vai receber um milagre, que você vai vir na casa de Deus, e você é tudo para Deus, você é o ponto fraco de Deus. Não, a gente vai falar que Deus é o Todo-Poderoso, que Jesus Cristo é o único Salvador, que o Espírito Santo é aquele que nos convence do juízo, da salvação. O Espírito Santo é que faz a obra da salvação em nós, e nós vamos cantar e louvar o nome dEle. No meio deste culto simples, aonde nós vamos adorar somente a Ele, vai queimar aí dentro. Vai se te queimar aí dentro. Do momento em que estivermos compartilhando da palavra, ainda que não seja um pregador famosão do YouTube, sei lá da onde, ou um cantor famoso que estiver falando, mas se o coração queimar, pode saber que você está no caminho para Emaús, e Jesus está se revelando. Ele está falando com você, e é por isso que o coração da gente arde nesse fogo do Espírito de Deus. É uma certeza que é Deus falando com você. É uma certeza que Ele está se comunicando e te chamando. Eu vou partir aqui para o final. A Bíblia diz que eles reconheceram Deus. Esse é o nosso Deus. Eles viram que Deus está no meio da escuridão. Eles viram que Deus fala através do fogo. E eles conseguem notar um detalhe. Porque existia um grande medo. Desde que Adão caiu e Deus desceu no jardim, e Adão se escondeu, e a Bíblia diz que Adão teve medo. Porque Deus desceu naquele lugar de uma forma gloriosa, como Ele faz aqui no Monte Sinai, e a ponto de Adão ter medo. Coisa que antes da queda, ele não tinha medo. Mas o pecado produzia esse medo. E agora foi passando de geração para geração, que para quem visse Deus, morreria. A quem Deus se manifestasse, por causa do pecado original que habita em cada um de nós, quem vê Deus morre. E esse medo passou para todos. E agora, você viu que a gente leu, eles citaram, a gente notou que quem vê Deus, de fato não morre. Quem ouve Deus não morre. Porém, olha o medo deles. Porém, faz o seguinte, Moisés. Sobe você. Continua do jeito que está. Até do jeito que daqui está bom. Ele abre o mar. Ele envia o maná. Ele envia a nuvem para nos proteger do sol. Ele envia a coluna de fogo. Ele envia a água. Ele nos protege, Ele nos livra. Ele está nos guardando. Está bom do jeito que está. Sobe você falar com Ele.
E aquilo que Ele falar para você, você vem e cita para a gente, e a gente vai cumprir. Sabe por quê, Moisés? Porque a gente não morreu. Está no texto, depois você lê de novo, Deuteronômio capítulo 5. A gente não morreu. Mas, quem é que pode, em toda a carne, continuar ouvindo, continuar sentindo, se comunicando com este fogo, que não há de ser consumido? Quem pode continuar ouvindo Deus e continuar vivo? Esse fogo vai nos derreter, esse fogo vai nos consumir. A gente ouviu a primeira vez, mas se a gente continuar ouvindo, esse fogo vai nos consumir, Moisés. E aí morreremos. Para que morrermos? Não vamos ouvir mais Deus. Fala você com Ele. A gente é o povo dele, Moisés. Ele é o Senhor nosso Deus. A gente reconhece, não é ilusão, de fato, é verdade. Você dizia que falava com Ele, e agora a gente viu, é verdade, é Ele mesmo. Só que a gente não quer falar com Ele, porque senão a gente morre. E daí a gente prefere de novo a religião. E daí a gente prefere de novo um sacerdote. A gente prefere de novo alguém que faça essa mediação. A gente prefere de novo que a gente só receba as bênçãos dele e reconheça ele como Deus. Mas um relacionamento com Ele não dá para ter, porque senão a gente vai morrer. E o apóstolo Paulo vai sintetizar isso escrevendo nas cartas, dizendo: eu passei a ter um relacionamento com Deus. Eu conhecia tudo da Escritura, mas em Cristo eu passei a ter um relacionamento verdadeiro com Ele. E esse relacionamento me matou. A vida que hoje tenho não vivo mais eu, mas vivo na cruz de Cristo. Eu já estou crucificado com Cristo. E a vida que agora vivo não é mais minha, porque o relacionamento com Deus te mata. O relacionamento com Deus me mata todo dia. Por que eu morro todo dia? Porque eu sou pecador. E eu tenho que morrer todo dia para continuar com esse relacionamento com este Deus. Quem além no relacionamento, prepare-se para morrer. Morrer para este mundo. Não tem como controlar, é mais forte que você. Era mais forte que eles, por isso eles disseram: a gente ouviu, tá bom, não precisa mais que isso. Não precisa mais, porque se a gente continuar, vai ser mais forte que a gente. Se a gente continuar nesse relacionamento, a gente vai morrer, a gente não vai viver mais. E a vida passa a ser de Cristo e não nossa. E essa morte vai trazer uma nova vida. E aí Ele vai entrar nos nossos sonhos. Ele vai entrar nos nossos projetos de vida. Ele vai entrar nos nossos relacionamentos. Ele vai entrar na nossa perspectiva de vida. Ele vai entrar e vai bagunçar. Ele vai entrar e a gente vai ter que tentar moldar tudo e encaixar dentro disso daqui. E ninguém vai te obrigar. Ninguém pode te obrigar. Mas o Espírito Santo vai te convencer. Ele
vai te chamar para esse relacionamento e vai começar a fazer com que seus sonhos e seus projetos, você comece a peneirar eles e comece a tentar passar nessa peneira aqui para ver se encaixa aqui. E daí eu vou morrer para mim mesmo, para tentar viver isso aqui. E vai ser uma vida ruim, não, de renúncia. Mas pensa num relacionamento maravilhoso que é com Deus. Ele vai mudar algumas coisas. Ele vai mudar meu proceder. E é por isso que nós tentamos não ouvir Deus. É por isso que nós tentamos correr de ouvir Deus. Porque a gente sabe, se a gente continuar ouvindo, Ele vai mudar tudo. Sabe por que nós, igreja, nós, humanidade, não queremos ouvir? Sabe por que muitas vezes as pessoas lá fora não querem ouvir? Nós que somos a igreja, que temos que ser essa voz, temos que ser esse monte fumegando, temos que ser esse fogo de Deus, temos que propagar as boas novas. Mas sabe por que o ouvido das pessoas se fecha? E não querem ouvir esse Deus maravilhoso e se relacionar com Ele? Porque muitas vezes falamos aquilo que o pastor falou aqui. A gente tem a oportunidade de propagar essas boas novas e a gente vai falar da gente mesmo. Cara, a maioria dos caras famosos aí que estão pregando, eles passam um vídeo inteiro falando de si mesmo, daquilo que ele faz, daquilo que ele fez, da onde ele vai, para onde ele foi. Não falam de Jesus. Sabe, esses tempos eu fui em São Paulo, na casa de alguns parentes. E daí a gente foi numa igreja muito top, uma igreja muito conhecida por ser magnífico a construção. E daí eu entrei, fui lá. E lógico que eu fui por curiosidade, para contemplar. Mas eu entrei para o culto também. E eu queria o quê? Ouvir Deus. E sabe mais um motivo por que as pessoas não querem ouvir Deus? Por causa de nós, os religiosos que vamos pregar, falando no contexto geral. Lá, sabe o que aconteceu lá? Ao invés de falar da Bíblia, tinha uma multidão de pessoas. Ricos, pobres, todos os níveis. Tinha muita gente para ouvir Deus. E sabe o que teve lá? Teve, sabe esse pedido de oferta que é feito todo culto, que é bíblico? Eles fizeram 5 vezes. 5 vezes, só queriam o dinheiro do povo. E se você não der, você vai ser amaldiçoado. E se você não der, algo de ruim vai acontecer na sua casa. Para esse mal que está na sua vida, se você der tanto nesse envelope, vai acontecer um milagre. E vai acontecer, e se você não der, não acontece. Ao invés de falar das boas novas, querem o dinheiro das ovelhas de Deus. E é por isso que as pessoas generalizam e não querem ouvir a boca de Deus na terra que é a igreja. Sabe por que às vezes o povo não quer ouvir a boca de Deus, que somos nós? Porque às vezes nós não morremos para nós mesmos. A gente até segue algumas doutrinas. A gente até anda certinho em algumas coisas. A gente sai do vício, sai disso, sai daquilo e acha que está tudo bem. Mas não morremos para nós mesmos. Basta alguém fazer algo de mal, há uma dificuldade de liberar perdão. Há uma dificuldade de servir o próximo. Há uma dificuldade de servir a casa de Deus, porque eu só faço aquilo que convém para mim. Fazer aquilo que vai servir o próximo não vira, não precisa. É sacrifício. Eu vou fazer o que eu gosto. Cara, o tempo está acabando. Não dá, né, para fazer o louvor? Dá? Dá? Faz um louvor no final. Se der, se não der.
E essa palavra, Deus fala conosco nessa oportunidade, nos dá essa oportunidade. E saber que todos aqui presentes, todos que possam estar ouvindo, assistindo, você é um bem-aventurado. Você é alguém que está ouvindo Deus falar, e Deus está falando que não precisa do seu dinheiro. Deus está falando que não precisa de algo exterior, que Ele quer um relacionamento. Você é um bem-aventurado, você é um escolhido, você é um amado de Deus. Que é muito bom contemplar tudo aquilo que Ele fez. Ele nos libertou da escravidão, Ele nos tirou do Egito, Ele fez grandes coisas. Mas como está o seu relacionamento? Como está você, Deus? Como está a minha vida com Deus? A Bíblia diz que em outro monte, o Monte Tabor, Jesus chamou Pedro, Tiago e João. E subiram aquele monte, e a Bíblia diz que Jesus transfigurou-se. As vestes dele ficaram muito brancas, e ele ficou no céu, como se estivesse voando, flutuando, e desceu até ele, isso está na Bíblia, desceu até ele Moisés e Elias. E Pedro falou: nossa, que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Vamos fazer uma tenda. É bom estarmos aqui. Vamos fazer uma tenda para Elias, uma para Moisés e uma para Jesus. A Bíblia diz que veio uma nuvem, e da nuvem saiu uma voz como de um trovão, dizendo: este é meu filho amado, a ele ouve. A Bíblia diz que os discípulos caíram em terra, ficaram atônitos. Mas o que Deus disse para eles? A lei e os profetas veio até João Batista e cumpriram o seu papel. Mas agora veio a graça. E a graça é meu filho Jesus, a ele ouve. E daí a religião passou a ser algo mais simples do que aquilo que os homens querem que ela seja. Só que até hoje os homens preferem uma religião do jeito deles, porque fica fácil de controlar o povo. Não querem que você tenha um acesso direto com Deus. Muitos líderes querem que você seja dependente deles, para eles te levarem a Deus. Mas a palavra do Senhor nos diz que o Senhor faria de nós um reino de sacerdotes. Todo mundo é um sacerdote. Todo mundo entra no Santo dos Santos e fala com Deus. Todo mundo tem um relacionamento com Deus agora. A questão é: o véu se rasgou e Jesus está te chamando. Por que você continua do lado de fora? A separação já não existe mais. Eu sei que muitas coisas aconteceram, por isso que as pessoas não querem ouvir Deus, porque falhamos em muitas coisas, nós, a igreja. Eu sei que não queremos ouvir Deus porque a gente sabe que Ele vai entrar e vai fazer algo novo, algo diferente em nós. E a nossa carne não quer isso. A Bíblia diz que Jesus está à porta do coração e bate. Se alguém ouvir a sua voz, ouvir a batida, abrir a porta, Ele vai entrar. Ele vai entrar, Ele vai fazer morada, Ele vai se assentar na mesa e vai ter comunhão. E Ele vai se alimentar com você e você vai se alimentar com Ele. Haverá um relacionamento. Cara, aqui ninguém vai nunca pregar religião, mas nós vamos sempre pregar que Jesus está à porta do coração batendo, falando: eu quero entrar, eu quero fazer morada. Se você pudesse, fique de pé nesse louvor. Só quem puder. Quem quiser fazer uma aliança com Ele, faz aí do seu lugar. Se eu falei que é um relacionamento íntimo, eu não preciso te chamar aqui e contar quantas pessoas eu ganhei para Jesus. Não.
se você aí dentro quiser falar com Ele, falar: Senhor, eu quero renovar essa aliança, eu quero renovar o nosso relacionamento, ou eu quero dar início a um relacionamento com o Senhor, já que é acima da religião. Eu quero, quando eu chegar na minha casa, eu sentir o que eu senti aqui. Quando eu dobrar meu joelho, eu quero que o Senhor fale comigo. Quando eu abrir a sua palavra, eu quero que o Senhor revele o meu coração. Fala com Deus. Aproveita esse louvor. Ele é seu Pai. Ele é Pai de todos nós. Deixa Ele cuidar de tudo. Ele vai cuidar de tudo. Ele é o Deus que liberta. Ele é o Deus que cura. Ele é o Deus que envergonha os inimigos dos filhos de Deus. Ele é o Deus que abre o mar. Ele é o Deus que dá um jeito no impossível. Aquilo que é impossível, aquilo que o médico falar que não tem jeito, aquele relacionamento que não tem como, aquele filho, aquele parente que está perdido. Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus de milagre no meio do deserto. Mas acima de tudo isso e antes de tudo isso, Ele é um Deus que te chama para um relacionamento. Se relaciona com Ele. Espírito Santo, faz aquilo que eu não posso fazer. E continua a falar em nome de Jesus.